Você acompanhou a nossa primeira aula desse mini curso de Revit para iniciantes? Nela nós ensinamos como modelar uma casa popular no Revit completa. Se você ainda não assistiu, então corre lá, que eu falei de vários conteúdos que não são explorados normalmente, como o uso de paredes separadas, telhado com madeiramento. Tenho certeza de que você vai aprender bastante. Estou deixando o link dessa primeira parte aqui na descrição desse vídeo no YouTube, ok? Se você já acompanhou a aula anterior, então ajeita a postura na cadeira, pega um copo com água e se prepara, porque nessa aula nós vamos aprender tags, folha de impressão, cotas, legenda. Vai ser uma aula muito rica, com certeza você vai aprender bastante. Tá preparado? Então vem comigo. Bom, então fazendo um breve reprise do que foi ministrado na última aula, eu vou apresentar o nosso modelo e dizer tudo que a gente fez na aula passada, ok? Nós começamos criando os nossos níveis, aqui utilizando o térreo acabado, térreo osso e cobertura. O térreo acabado ele serviu para facilitar a inserção das esquadrias, né? A gente não teve que ficar ajustando a altura da esquadria em relação à altura do piso acabado. Vocês perceberam que a gente colocou as portas e janelas já com a altura do peitoril padronizada. E você vai ver também que nessa aula de hoje, quando a gente inserir os identificadores, vai facilitar também na informação vinculada à altura do peitoril daqueles elementos, ok? Isso também é uma outra vantagem. Criamos os nossos níveis, depois disso a gente criou a topografia, que é esse terreno que a gente está vendo aqui agora, e aí a partir do terreno eu consegui verificar as delimitações da minha área de trabalho, e aí eu consegui fazer as paredes de concreto, que foram as primeiras paredes que eu modelei no projeto. Primeiro eu fiz a envoltória externa, criei uma laje, e aí fiz as divisões internas, utilizando as paredes de concreto. Na sequência, eu fiz também aqui a laje do meu reservatório, fiz os meus telhados utilizando vidraça inclinada, e aí eu aproveitei também para criar aqui um madeiramento. Depois disso, a gente inseriu os forros, e aí começamos a colocar os revestimentos internos e externos. Eu vinculei a altura dos revestimentos aos seus respectivos elementos, os externos eu vinculei aos telhados externos, os revestimentos internos eu vinculei até a altura do forro. E com isso, a gente conseguiu criar aqui uma altura de acabamento que ficou bastante fiel à realidade, né? No caso, apenas fazendo uma leve demonstração, a gente tem aqui a altura dos nossos revestimentos, que ficaram exatamente alinhados, né, com a altura dos respectivos forros. E aí a gente vai ver na aula de hoje que os quantitativos eles ficam dessa forma mais precisos, né? Porque na prática os revestimentos eles realmente só vão até a altura do forro, eles não passam a altura do forro, não teria sentido esse tipo de investimento. Nós inserimos também as portas e janelas, já colocando nas respectivas alturas. Fizemos os ajustes dos posicionamentos, ajustando ali a boneca, né, das portas e ajustamos também a boneca dessa janela daqui. Depois começamos a inserir os mobiliários, e aí, para tanto, eu fiz aqui a inserção do quarto das crianças, né, colocando uma mesa de computador, armário, um beliche, considerando que normalmente esse tipo de família possui 2 crianças, né? Coloquei aqui também o quarto do casal, fazendo o ajuste da dimensão aqui do armário e da cama de casal. Fiz aqui uma divisão da sala, priorizando aqui uma sala de jantar mais próxima do acesso à cozinha, para facilitar aqui a transferência de panelas, pratos, após uma janta, um almoço, né? Fiz aqui uma divisão da sala de estar, utilizando esse rack, onde a gente tem meio que uma separação a partir desse rack, né? Sem necessariamente precisar criar uma parede. Colocamos também aqui as partes, os mobiliários de cozinha, né? A gente poderia ter colocado a pia da cozinha do lado de cá, para poder depois facilitar a inserção de instalações, ou seja, diminuir a quantidade de tubulação, colocar tudo numa parede só, mas a gente ia ficar com pouco espaço de circulação e também não iria conseguir colocar todos esses elementos de um lado só. Então a gente acabou preferindo jogar do lado de cá para poder facilitar a circulação aqui para a área externa, onde fica aqui a nossa área de serviço, e conseguir ter mais espaço para colocar todos os mobiliários da cozinha numa única parede, né? Finalizamos então colocando aqui um banco externo para poder permitir uma socialização com os seus vizinhos, e colocamos também algumas vegetações, que aqui eu coloquei vegetações genéricas, mas na prática o ideal seria tentar pegar vegetações que existem naquela região, que seria mais fácil de manter aquele tipo de árvore viva naquele terreno onde ela vai ser implantada, né? Lembrando que estou disponibilizando o template, dessa vez na versão 2019. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Eu atualizei o link da descrição do primeiro vídeo, também para o template na versão 2019, para que o máximo possível de pessoas consiga acessar o template. Ou seja, se você tem Revit 2019 ou qualquer versão superior,
você pode estar acompanhando esse curso utilizando o meu template. E você também pode fazer uso de todas essas famílias e elementos que eu estou disponibilizando aqui, ok? Então, não perca essa oportunidade. E se você já assistiu a aula da semana passada e está comigo aqui agora, você é 10. Se você não assistiu, fica aí a recomendação. Nós criamos todo esse modelo na aula passada e eu vou lhe mostrar, eu posso te provar como foi rápido isso, ok? Eu vou deixar o link também na descrição aqui embaixo e no final desse vídeo para você poder acompanhar. E se você está curtindo o conteúdo, não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscreve no canal, porque semana que vem eu vou divulgar também um modelo de casa popular, só que dessa vez adaptado para pessoas com deficiência. Então, além da gente mostrar mais algumas funcionalidades aqui dentro do Revit, como rampa, por exemplo, nós vamos estar discutindo também algumas normas de acessibilidade e legislações voltadas para pessoas com deficiência. Então, eu tenho certeza que você vai curtir muito essa aula e vai aprender muito também. Então, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder essa aula, ok? Sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Bom, nosso objetivo nessa aula é colocar toda a documentação desse projeto. Então, nós vamos inserir tags, nós vamos inserir ambientes, cotas, identificadores de elevação, vamos criar as nossas folhas de impressão, colocar as tabelas. Então, vai ser uma aula bastante rica. E para começar tudo isso, nós vamos primeiro de tudo começar pelas plantas baixas, pelas nossas plantas de piso. Então eu vou acessar lá o meu terra acabado, aqui a planta de piso, terra acabado, clica 2 vezes, e aqui dentro eu vou começar a inserir os meus ambientes. Então para inserir os ambientes, eu vou chegar aqui na guia de arquitetura e vou clicar no comando de ambiente. Dentro do comando de ambiente, a gente vai primeiro selecionar aqui o tipo de ambiente que eu vou colocar, que no caso eu quero inserir esse tag ambiente, nome mais área, piso e forro. Por que eu estou inserindo essa tag? Porque ela vem já com a configuração para calcular a área do meu ambiente, para, na verdade, demonstrar, né, mostrar a área do meu ambiente e também mostrar os acabamentos de piso, parede e forro, ou teto, né, daquele meu respectivo ambiente. Eu vou lhe mostrar como é que a gente alimenta essas informações e como é que depois a gente insere a descrição de cada um desses códigos de ambientes, ok? Antes de inserir aqui o meu ambiente, eu vou fazer o seguinte, eu vou ajustar aqui o deslocamento do limite dele. Para fazer esse ajustamento, eu vou colocar aqui o nível superior como cobertura, e aí depois, onde tem o deslocamento do limite, eu posso zerar. Ou seja, eu estou dizendo para o Revit que esse ambiente ele nasce no térreo e vai até o nível da cobertura, ok? Então, feito isso, eu posso inserir aqui agora os meus ambientes. Eu vou inserir um no quarto das crianças, outro aqui no quarto do casal. Eu vou inserir aqui um ambiente, a princípio, aqui na sala de estar, depois a gente vai fazer a divisão. Vou inserir um aqui na cozinha e vou inserir outro aqui no banheiro, ok? Bom, você já deve estar se perguntando, né? Você não disse que tinha sala de estar, não disse que tinha circulação, como é que a gente vai colocar um ambiente só? Você está muito certo. Eu tenho que fazer a divisão, a separação desses ambientes para conseguir inserir aqui mais 2 ambientes, né? Que vai ser a minha sala de jantar e a minha circulação, que vai contemplar esse quadradinho aqui. Para fazer essa separação de ambientes, nós vamos de novo na guia de arquitetura e eu vou clicar aqui em separação de ambiente. Eu vou aproveitar aqui, ó, essa parte final aqui do meu rack para poder criar uma linha pegando aqui e dividindo a região da sala de estar com a região da sala de jantar, ok? Quando eu faço isso, selecionando aqui o meu ambiente, eu estou com dificuldade para selecionar porque o meu Revit está configurado para selecionar por face, ó. Vou mexer de novo aqui o meu vídeo. Aqui embaixo, ó, tá vendo nesse botãozinho? Eu até expliquei isso na aula passada. A gente muda a seleção para faces ou para arestas. E aí, no caso, para selecionar ambientes, a melhor coisa que tem é selecionar por arestas. Você vai ter muita dificuldade para selecionar um ambiente pegando por faces. Então, já fica a dica de deixar aqui com X para você conseguir selecionar os ambientes. E, Lucas, como é que eu seleciono o ambiente? É simples, ó. Quando você aproximar o mouse aqui, você vai identificar esse X, ó. Quando você identifica esse X, aí você está selecionando o ambiente. Tem que tomar cuidado para não selecionar o identificador. Essa região aqui onde tem o nome, a área e os símbolos, ele é o identificador, é o que a gente chama de tag. Ou seja, ele está simplesmente mostrando informações que estão inseridas dentro do ambiente, mas ele não é o ambiente, ok? Então, para eu selecionar o meu ambiente, eu preciso selecionar nesse X aqui, ó. Normalmente, a gente toma como referência o centro da tag e a gente projeta um X assim na região dele para conseguir fazer essa seleção. Depois que eu seleciono o meu ambiente, eu posso verificar os limites dele, ou seja, agora aquele ambiente que estava pegando aqui essa região toda da minha sala, ele está pegando só essa região aqui, que é a minha sala de estar, ok? Então, pronto. Feito isso, eu posso também vir aqui novamente no separador de ambiente, pegar essa quina aqui ó, da minha parede e subir até a outra parede.
E aí, com isso, eu posso inserir mais dois ambientes aqui, sendo eles a sala de jantar e a circulação, né? Pronto. A princípio, todos os meus ambientes estão com o mesmo nome, que é ambiente. Então, nós vamos agora renomear cada um dos meus ambientes, ok? Começando aqui pelo quarto das crianças, eu vou clicar aqui no identificador e vou clicar novamente no nome ambiente. Aí ele permite que eu altere o nome daquele ambiente. E eu vou colocar aqui, então, quarto. Posso botar até crianças também, né, para fazer uma identificação melhor. A área já é calculada automaticamente, o Revit ele reconhece os limites das paredes, e aí ele consegue identificar que tem ali uma área específica, um perímetro também. Aqui nessa tag eu só estou pedindo para que o Revit me mostre a área, eu não estou pedindo para mostrar o perímetro, mas se você clicar aqui no ambiente, você percebe que ele já tem todas as informações calculadas, incluindo a informação da altura também, né, de 3,09 metros. Ele não está calculando o volume. Ah, Lucas, mas eu até poderia, sei lá, vamos supor que eu quisesse calcular o volume, né? A gente pode fazer o seguinte, ó, a gente vem aqui na guia de arquitetura, onde tem aqui ambiente e área, você vai clicar, vai expandir para baixo, e aí você vai entrar aqui em cálculos de área e volume. Dentro de cálculos de área e volume, você tem como configurar o que o Revit vai calcular com os ambientes. Então, por exemplo, eu estou dizendo aqui para o Revit que eu quero só calcular as áreas, porque dessa forma ele processa esse cálculo de forma mais rápida, tá vendo? Tem até uma identificação aqui dizendo isso. Mas eu posso dizer para o Revit, não, eu quero que calcule também volumes, porque eu preciso dessa informação de volume para mim. Então eu poderia estar inserindo essa informação. Aqui também tem uma coisa interessante. Eu até nem costumo falar muito disso, mas já que estamos aqui, né? Aqui você tem como configurar o cálculo de área do ambiente. Aqui eu estou dizendo para o Revit que eu quero calcular somente em relação ao acabamento da parede. Mas eu poderia dizer para o Revit que eu quero calcular em função do centro da parede ou do acabamento dos núcleos, que no caso aqui costuma ser o bloco cerâmico, ou eu poderia dizer também que eu quero calcular no centro do núcleo da parede, entendeu? Então existem algumas opções para a gente poder melhorar ou aperfeiçoar essa questão do cálculo. Eu sempre deixo no acabamento da parede porque assim a gente pega sempre a área útil daquele espaço. E aí não tem nenhum tipo de erro. Então aqui eu dou OK. Eu vou chegar aqui agora e vou colocar então o quarto do casal. Vou colocar dessa forma. Aqui eu vou colocar circulação abreviado para não ocupar muito espaço. Aqui eu vou colocar a sala de jantar. Eu vou colocar aqui a minha sala de estar. Aqui eu vou colocar a cozinha. E aqui eu vou colocar o meu WC. Ok? Com isso, eu nomeei todos os meus espaços. Lucas, eu não quero ficar enxergando essa linha tracejada azul aqui não, tá atrapalhando o meu projeto, vai atrapalhar minha vista. Ok, eu concordo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Clica em uma dessas linhas, que são os meus separadores de ambiente, e agora você vai digitar no teclado os atalhos VH. Quando você digita VH, você oculta a categoria do elemento, ou seja, eu estou ocultando dessa vista, térreo acabado, todos os elementos que são separadores de ambientes. Perceba que o outro separador também sumiu. Ou seja, se eu inserir um novo separador de ambiente nessa vista, eu não vou enxergar porque todos os separadores de ambientes dessa vista estão agora ocultados permanentemente. Como é que eu faço para desocultar, Lucas? Eu quero mexer neles, eu quero alterar. Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui embaixo, onde tem essa lâmpada, ó, você vai clicar nela para revelar todos os elementos ocultos da sua vista. E aí você vai aparecer aqui em vermelhinho, ó, ou magenta, se você preferir, o elemento que está oculto. E aí quando você clica nele, aqui em cima aparece, ó, desocultar a categoria. E aí clicando em desocultar a categoria, todos os separadores de ambiente vão voltar. Ou qualquer outro elemento que você tenha ocultado, né? Essa é uma forma mais fácil de você trazer elementos ocultos de volta à vista. Certinho? Se eu quiser sair daqui, é só clicar de novo na lâmpada aqui embaixo que a gente volta à vista normal. Agora eu vou alimentar os meus acabamentos. Como eu disse, eu tenho aqui 3 simbologias que representam os acabamentos do meu espaço. Então, eu tenho aqui acabamento de piso, eu tenho aqui acabamento de parede e eu tenho aqui acabamento de forro, se eu não me engano. Mas para não ter dúvida, ó, você clica aqui no ambiente e aí você vai vir aqui ó, nessas informações das propriedades do ambiente, onde tem acabamento do forro, da parede e do piso. E aí você vai começar a alimentar. A princípio, para a gente ter um padrão aqui no nosso projeto, eu vou considerar que o forro da área seca e da área molhada é o mesmo. É o mesmo acabamento, é o mesmo tipo de forro, é o mesmo tipo de pintura que vai ser aplicada no forro. Então, todos vão ser só um tipo, que eu vou chamar de 1. Então, eu vou inserir aqui 1, certo? Código 1. Aqui, acertei. O quadrado é forro. Parede, eu vou criar 2 tipos de paredes, porque são 2 tipos de acabamentos. Eu tenho o acabamento da área seca, que é a pintura branca, e eu tenho o acabamento da área molhada,
que é a cerâmica. Então, o acabamento da área seca vai ser 1 e o acabamento da área molhada vai ser 2. Então, como eu estou aqui no quarto, é 1, então eu vou colocar aqui 1. O piso eu vou seguir a mesma linha de raciocínio. O acabamento da área seca do piso é 1 e o acabamento da área molhada do piso é 2. Então eu vou colocar 1 também aqui. E aí a gente tem esse preenchimento aqui, ok? Eu vou vir aqui agora no quarto do casal, fazer a mesma coisa. 1, 1, 1. Posso selecionar mais de um tipo. Eu posso selecionar a circulação. Com o Ctrl no teclado pressionado, eu vou selecionar também a sala de jantar e a sala de estar. E aí eu posso alimentar os três de uma vez para ganhar tempo, ó. Nas minhas áreas molhadas, eu vou fazer a mesma coisa. Poxa, Lucas, eu não estou conseguindo clicar na área molhada, ele só está pegando o piso. Faz o seguinte, ó. Pega o centro, imagina onde é que está a projeção. Coloca o mouse mais ou menos em cima e aperta Tab, ó. Tab no teclado, e aí você clica com o botão esquerdo. Põe o mouse por cima, Tab, botão esquerdo. Explicamos isso na aula passada também. Quem assistiu provavelmente já deve estar craque, ó. Aqui agora eu vou botar forro 1 e o resto eu vou botar 2. A gente padronizou que o resto seria 2, né? Mesma coisa aqui na cozinha, ó. Mouse em cima, Tab, clica com o botão esquerdo, forro 1, parede 2, piso 2, certo? Pronto, eu estou com as minhas codificações. Vou até ajustar aqui, ó. Vou tentar botar aqui em cima da mesa para ficar mais visível. Estou com as minhas codificações, mas ainda falta a descrição, né? Tipo, o que é 1, o que é 2, o que é acabamento 1, 2, o que é que isso está dizendo? Calma. Quando a gente for chegar na parte de folha de impressão, a gente vai inserir uma legenda com essas descrições. E aí você vai entender melhor como é que funciona isso na prática, ok? Por enquanto, estamos caminhando bem. Agora eu vou colocar as minhas elevações, que é para identificar a altura dos meus ambientes, dos meus espaços, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na guia de anotar, e eu vou clicar em elevação de ponto. Perceba que eu tenho dois tipos de elevação de ponto. Eu tenho elevação de corte, que a gente vai usar nas vistas de corte, e eu tenho elevação de planta baixa. Então, aqui em planta baixa, eu vou selecionar esse tipo, e eu vou desmarcar aqui a chamada de detalhe, ela não é necessária, então desmarca a chamada de detalhe, e aí você vai dar 2 cliques para poder inserir a elevação, ok? O primeiro clique vai posicionar, o segundo clique vai dizer o lado. Normalmente, esse tracinho fica para a direita, né? Então, eu dou o primeiro clique, depois eu puxo o meu mouse para a esquerda e clico novamente. Eu vou fazer isso para todos os espaços aqui, ó. Coloquei aqui no quarto, vou colocar aqui na sala de estar também. Perceba que ele reconhece a elevação do elemento que eu coloco aqui o mouse em cima. Então, se eu colocar aqui em cima do rack, ele pega a altura do rack. Colocando aqui na TV, tá vendo? Ele pega a altura da TV. Então, temos que tomar cuidado quando a gente vai clicar. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui também na cozinha e vou pegar aqui também no banheiro. Eu poderia estar pegando aqui externamente também, ó, para identificar aqui a minha laje de acesso. E pronto. Com isso, eu classifiquei aqui todos. Vou botar aqui também na circulação, né? Para não ficar faltando. Pronto. Circulação. Coloquei em todos os meus ambientes. Pronto. Inseri as minhas elevações. Vou colocar agora os meus identificadores de portas e janelas. Você vai ver agora como é que é fácil. A gente vai vir aqui de novo na guia anotar. Aperta ESC no teclado algumas vezes para sair do comando de elevação de ponto, ok? Aperta assim várias vezes até aparecer aqui a propriedade de planta de piso. Aí a gente vai entrar aqui agora na guia anotar e eu vou clicar nesse botão aqui para identificar todos. Ou seja, eu vou pegar todos os elementos de uma categoria, no caso porta e janela, são 2 categorias, e aí eu vou identificar logo todos eles de uma vez nessa vista. Então eu vou entrar aqui em identificar todos, eu vou deixar aqui ó, todos os objetos na vista atual, e eu vou selecionar as categorias de porta e janela. Aqui, você vai fazer o seguinte, ó, você vai mudar esse identificador aqui para o identificador sem o número 2, que é o identificador que eu preparei para a planta baixa. Aquele identificador 2 a gente vai usar nas fachadas. Então, por enquanto, vamos só trabalhar com o identificador da janela sem número, ou seja, 0, e o identificador da porta sem número também. Depois que você faz isso, não deixa a chamada de detalhe marcado, você dá um aplicar e aí dá um OK. O que acontece? Ele coloca os identificadores de porta em todas as portas. Aqui, como não é uma porta propriamente dita, né? É na verdade só uma passagem que a gente criou, ele vai ficar com uma interrogação. Aí esse eu preciso deletar. Como é que eu faço para deletar, Lucas? Eu coloco o mouse aqui em cima, vou apertando o Tab, ó, até aparecer esse quadradinho singelo azul. Aí eu clico, que aí ele é o meu identificador da porta. Ou eu também posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma caixa de seleção, ó, da esquerda para a direita, e aí pegar aqui só o que está dentro, que no caso vai ser o meu identificador, e deletar. Aí eu fiquei aqui com P1, P2, P4 e P3. Ou seja, é um código que eu criei
para identificar aquelas minhas portas. Depois, quando eu colocar essa planta baixa dentro da folha de impressão, eu vou colocar junto uma tabelinha que vai identificar o que é cada uma dessas portas, o que é P1, o que é P2, o que é P3, você vai ver, vai ficar bem legal. A janela ele colocou também, só que a janela, eu não sei explicar direito, acaba ficando meio assim, os posicionamentos são muito arbitrários. Então a gente sempre precisa fazer um ajuste na janela. Aí como é que eu faço? Eu vou selecionar aqui o identificador da janela e vou mover ele com a seta do teclado, ó, para fazer aqui um pequeno ajuste. E a gente sempre joga para fora da construção. O identificador ele sempre fica para fora. Aqui acabou ficando muito afastado, ó. Selecionar aqui o identificador, vou puxar aqui para o meio. A gente pode também pegar por esse símbolo de move que tem aqui, ó. O J3 também ficou muito afastado. Vou puxar aqui para dentro. Aqui o meu J1 ficou já muito dentro. Vou puxar para baixo um pouquinho. E pronto. Com isso eu identifiquei todas as minhas janelas e identifiquei também todas as minhas portas. Agora eu vou inserir as minhas cotas. Essa é uma parte que a galera costuma ter um pouquinho mais... As pessoas costumam se estressar um pouquinho, né? Porque demora, a gente tem um pouquinho mais de trabalho, mas você vai ver que não é tão difícil assim. Na realidade, eu acho que no Revit ele até tem um pouco mais de facilidade. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar todas as minhas cotas externas aqui do projeto, e aí, para tanto, eu preciso sumir com a visualização dessas plantas, dessas vegetações. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o plano de referência, ou com o separador de ambiente. Eu vou clicar na vegetação e vou dar VH nela, que aí eu somo com todas as vegetações dessa vista, certo? Então, agora eu estou com o espaço aqui mais limpo, mais clean, para poder colocar as minhas cotas. E aí, para inserir as cotas, a gente vai vir aqui na guia anotar, eu vou selecionar a cota alinhada. Não utilize a cota linear, porque ela tem um pouquinho mais de dificuldade para inserir, a filosofia dela é um pouco diferente. Então, vamos utilizar aqui a alinhada. E eu vou utilizar esse tipo de cota, que é o único que está disponível, no caso diagonal de 1,7 milímetros Arial, ok? Então, primeiramente, eu vou fazer aqui as minhas cotas, pegando sempre as espessuras das paredes, ó. Aqui, pegando as minhas espessuras. Pegando também aqui os vãos das minhas esquadrias, ó. E pegando a espessura sempre total da parede, ok? Aí eu vou pegando aqui as minhas faces. E aí depois, quando eu soltar aqui, clicar no vazio, eu solto a minha cota. Então, é só ir selecionando as faces, né, do meu elemento e automaticamente eu vou criando, né, uma cota, como é que eu vou dizer assim, uma cota contínua, né? Poxa, Lucas, eu cliquei no lugar errado. Vamos supor aqui, ó, eu vou até refazer. Se eu quiser refazer, inclusive, é só clicar na cota, aí você tem aqui, ó, editar linhas de chamada de cota. Aí, se você clicar no lugar errado, tipo, pô, acabei clicando aqui na cama, aí eu vou deletar e vou fazer tudo de novo? Não. Você vai soltar a cota, aí você vai clicar nela de novo, e você vai vir aqui, ó, em editar linhas de chamada de cota. Aí você clica no lugar que não é para inserir e clica no lugar que é para inserir. Agora, muito cuidado. Se você fizer o ajuste e apertar ESC, ele vai voltar tudo. Aí você desfez tudo que você fez. Eu me pego toda hora cometendo esse erro. Não se preocupe, é normal. Principalmente para quem está começando. Então você vai fazer o seguinte: você vai clicar de novo, ó, linha de chamada, vou desmarcar a cama, vou marcar aqui a face externa e eu vou clicar no vazio. Que aí o Revit entende que eu estou validando aquele desenho da minha cota, ok? Então eu estou aqui com o meu primeiro lance. Vou fazer mais um lance, pegando aqui agora sem pegar as espessuras, só pegando mais os vãos mesmos, ó, os vãos cheios. Perceba que tem um leve snap, que isso aqui é configurável, inclusive. Eu posso ajustar essa distância entre uma cota e outra, e aí o Revit ele me permite fazer isso aqui, ó, colocar esse posicionamento. E aí depois disso eu vou pegar só mais uma última cota, que vai ser a cota inteira, contendo toda a distância aqui, ó, desse vão. E aí eu tenho essa região pronta. Certo? Vamos fazer agora o lado direito. O lado direito é simples. Vamos pegar aqui as faces das paredes. Descer aqui, ó, pegar aqui essa face. Vou botar aqui, não tem esquadria, então eu vou posicionar aqui. E agora eu vou pegar uma direta, pegando até o final. E aí vai dar o snap aqui, ó, e aí eu solto. Vamos fazer o lado da frente agora. Pega aqui a espessura dessa parede. Aí vem até aqui, pega a espessura dessa parede aqui. E pega aqui o vão dessa janela. E pega a espessura dessa parede aqui. Posiciona aqui fora. Agora eu vou pegar esses vãos que eu tenho aqui na parte frontal, na fachada frontal, né? Vou posicionar aqui. E agora eu vou pegar o final tudo
para que a pessoa que esteja avaliando não tenha que ficar calculando nada de cabeça, né? Vamos dar o máximo de informação possível. Por último, a fachada aqui da esquerda, que provavelmente é a mais trabalhosa, né? Vou pegar aqui a espessura, aqui outra espessura, pegar aqui essa espessura daqui, vou pegar aqui agora essa última espessura, e aí, opa, esqueci de colocar as esquadrias, ó. Precisa apagar tudo? Não, é só voltar, ó, e pegar as esquadrias, que aí o Revit ele insere. Eu não preciso desfazer nada, ó. Venho para cá, olha que isso nem foi proposital, eu realmente esqueci. Vou clicar aqui fora, podia pegar a porta também, né? Vamos inserir as portas também, ó. Aqui, ó, pegar a porta. Já que a gente está pegando todos os vãos, todas as esquadrias, né? Vamos pegar a porta também. Peguei tudo, né? Perfeito. Então, vou inserir fora. Agora, eu vou pegar os vãos. Aqui, aqui e aqui. Espera dar o snap. Eu solto. E agora, eu vou pegar a distância em cheia. E eu jogo para cá. Aí, beleza. Vamos dar uma olhadinha nessa cota daqui, ó. Tem muita informação, ficou um pouco poluído. O que é que a gente pode fazer? Ó? Selecionando a cota, eu posso clicar numa dessas bolinhas e ajustar o posicionamento. Dessa forma, a gente consegue tirar essa sobreposição de textos. Pô, isso aqui dá um pouquinho de trabalho, né, Lucas? Realmente aqui a gente tem que ter um trabalho um pouquinho braçal, né? De ajustar um pouco as nossas cotas para melhorar aqui a qualidade do nosso desenho, mas não chega a ser também um grande trabalho, não. Pelo menos, na minha opinião, assim, não é nada muito pesado. Então, vamos ajustando. Aqui eu movo um pouquinho, para não ficar nenhuma cota sobrepondo outra cota, né? E não ter nenhum tipo de poluição aqui no nosso desenho. Pronto. Feito isso, então, eu consegui arrumar aqui essa cota. Ela ficou bem cheia, realmente, por causa dos vãos, das janelas e portas. Então, acabou ficando um pouquinho poluído, realmente. Tentar mover aqui um pouco para a direita. Pronto, ficou melhor. Afastar só mais um pouquinho aqui. Meu preciosismo é complicado. Então, beleza. Fiz aqui, então, o ajuste. Aqui, inclusive, estou notando um erro. Ó. Parece que eu peguei uma referência errada. Na verdade, eu deixei de pegar uma referência. Então, vamos editar para pegar aqui essa referência externa e clicar externamente. Não deixei passar nada, hein? Aposto que você que está aí no vídeo falou, olha, ele esqueceu ali, ó. Não, tá tudo certo. Pronto. Sendo assim, então eu concluí aqui a parte de cotas, né, nessa vista, né, na planta de piso do térreo, e agora eu vou partir para a minha cobertura. Como é que eu vou trabalhar com a cobertura? Eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou renomear essa vista de cobertura para reservatório. Por que eu vou renomear? Porque eu vou criar duas vistas, na verdade, para a minha cobertura. Uma vai ser a vista da cobertura mesmo, onde eu vou enxergar o meu telhado, e o outro vai ser só para eu enxergar aquela área onde estão os meus reservatórios. Então, para isso, primeiro eu vou renomear essa vista. Eu vou chegar aqui, clicar com o botão direito nela, e eu vou clicar aqui em renomear. E eu vou colocar a seguinte vista. Vou colocar tudo em caixa grande, né? Reservatório. Ele vai perguntar o seguinte, você deseja renomear o nível? Não. O nível eu quero que continue sendo cobertura. Eu só quero renomear essa vista aí. Então, eu vou marcar aqui a opção de não, e aí eu vou renomear somente a vista. E aí agora eu vou abrir ela. Vamos clicar duas vezes lá em reservatório. E aqui agora, a primeira coisa que eu vou fazer é sumir com o meu telhado, porque o objetivo dessa vista é enxergar somente a área onde vão ficar os meus reservatórios. Então, eu vou clicar aqui no meu telhado, para isso eu pego aqui clicando pela borda e dou um VH neles, que aí eu sumo com todos os telhados. Perceba como o VH é interessante, né? Feito isso, eu estou aqui agora enxergando uma parte do meu térreo osso, porque eu estou aqui com a faixa de nível base do térreo osso. Se você não quiser enxergar o nível de baixo, você pode fazer o seguinte, você pode desmarcar aqui essa faixa de nível base, e aí você vai enxergar somente o que está localizado aqui no nível do reservatório, ou você pode colocar também aqui a partir do térreo acabado até o nível da cobertura, só que olhando para cima. Porque aí quando você olha para cima, você não enxerga aquelas achuras de piso, entendeu? Que tem lá no nível de baixo. Você vai enxergar só do nível para cima e aí você fica com uma vista mais clean, né? Mais limpa. Sendo assim, nós temos ainda que ajustar algumas coisas aqui nessa vista. Primeiro, eu não estou enxergando aqui os limites das minhas paredes. Por que eu não estou enxergando os limites das minhas paredes? É simples, ó. Se eu abrir aqui a vista 3D, ou melhor, deixa eu abrir uma vista de elevação primeiro.
Eu vou abrir aqui uma vista, uma fachada dessas. Quando eu abro uma fachada, eu percebo que as minhas paredes aqui do lado externo, elas estão mais baixas do que o meu nível da cobertura. Por quê? Porque eu baixei o beiral. Quem assistiu a aula passada viu que eu fiz o meu telhado e dei uma baixada no meu beiral, né? Então, essas pontinhas das paredes que estão abaixo do nível eu não consigo enxergar. Mas eu acho que você já deve estar pensando como é que a gente faz para resolver isso, né? Vamos lá em faixa de vista. Aqui em faixa de vista, a gente vai editar. Eu vou vir aqui na parte inferior e vou colocar aqui ó, menos 0,30 e vou baixar também a profundidade da vista para menos 0,30. Porque o Revit ele não deixa baixar o nível inferior sem baixar também a profundidade, ok? Então aqui eu dou um aplicar, e aí, ou seja, eu estou enxergando 30 centímetros abaixo do nível da cobertura. E aí eu consigo enxergar as bordas do meu telhado, ok? E eu resolvi aquele problema. Dou um ok. E aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa que eu esqueci de fazer na aula passada, que é inserir os meus reservatórios. Eu peço até perdão, eu realmente esqueci mesmo de fazer essa inserção, porque estava lá coberto pelo telhado, eu não vi. Então vamos fazer isso agora, ok? Eu vou entrar aqui em componente e eu vou procurar aqui pela família do meu tanque, que é um tanque de 300 litros. Eu vou colocar 2 tanques desses aqui na minha cobertura. E eu vou tentar colocar eles o mais perto possível aqui ó, dessa parede, para que não choque com o meu telhado. Se eu for lá no 3D, ó, a ideia... Deixa eu até dar um VH rapidinho. Não precisa dar VH no telhado não, mas a ideia é garantir que na hora que eu colocar aqui o telhado, os meus tanques eles não colidam principalmente com a minha estrutura de madeiramento, ok? Eles têm que ficar o mais possível encostado ali na parede para isso não acontecer. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui agora para eu trazer de volta ao meu telhado. Vamos voltar lá para a vista de reservatório. E agora eu vou começar a ajustar as anotações dessa vista. Eu vou primeiro agora inserir o meu ambiente. Vou colocar aqui esse ambiente, só que sem os acabamentos, porque como eu estou na cobertura, não tem acabamento, né? Então eu vou chegar aqui ó, e vou mudar só para nome e área. E aí eu vou inserir aqui agora o nome e área, sendo que o nome vai ser reservatório, ou tanques, a área de tanques, pode colocar outro nome se você quiser também, não tem problema não. Agora nós vamos inserir a elevação de ponto do reservatório. Só que tem um pequeno detalhe aqui, ó. Se eu tentar inserir a elevação de ponto aqui nessa laje, ele vai aparecer como se não estivesse identificando a elevação da minha laje, né? No caso, essa laje não está na elevação 0. Isso acontece porque eu estou aqui com a faixa de nível base no térreo acabado. Aí, por alguma razão, o Revit está pegando, eu acho que alguma referência lá de baixo, do meu pavimento inferior. Eu não sei explicar exatamente por que isso está acontecendo, mas se eu tirar a faixa de nível base, eu posso usar a elevação de ponto para reconhecer a altura dessa laje, e aí agora, depois que eu já identifiquei, eu posso puxar novamente aqui a minha elevação, no caso aqui em relação ao térreo acabado, minha faixa de nível base em relação ao térreo acabado, para ele poder pegar aqui a visibilidade do meu pavimento inferior, ok? E aí eu já estou com a minha elevação inserida, então eu não tenho mais esse problema. Eu posso agora cotar aqui lateralmente de novo meu projeto, acessando aqui pelo DI, as cotas alinhadas. Posso pegar aqui novamente as espessuras. Claro que as espessuras aqui elas não vão ser iguais, porque os meus revestimentos internos eles não sobem até a altura dessa parede aqui, né? Então, a gente configurou na aula passada que os meus revestimentos internos eles vão só até a altura do forro, então acaba que as espessuras são diferentes, sim. Vamos fazer aqui todas as faces, né? Todas as fachadas do meu projeto. Pegando aqui de novo as espessuras das paredes, cotando aqui externamente. Aqui também vou pegar as espessuras das paredes por fora, que é a primeira parede que aparece. E agora eu vou pegar as distâncias dos vãos, que obviamente vai ser a mesma né, do projeto lá de baixo. Opa, peguei alguma coisa errada, alguma cota a mais aqui. Meu Deus. Aí cliquei de volta. E aí pega depois aqui a fachada completa, ó. Aí pega aqui também a distância completa. Pega aqui os vãos. Posiciona aqui. E depois a distância completa. Pega os vãos aqui. Joga para cá. Sempre procurando o snap, né? Depois a distância completa. Se a gente clica numa referência, a gente acaba criando uma nova cota, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Qualquer coisa, talvez fosse até interessante sumir também com esses blocos de vegetação daqui. Ah, Lucas, como é que eu faço então para sumir com esses blocos de vegetação daqui dessa vista? Porque eu não consigo clicar neles, né? Eles estão como faixa de nível base. Vamos fazer o seguinte, a gente vai digitar VG no teclado para acessar a visibilidade barra gráficos. A gente também pode acessar essa vista lá em vista, na guia vista. A gente tem aqui ó,
visibilidade barra gráficos, e aí você vai descer até onde tem vegetação e vai desmarcar. E aí você aplica, que aí você some com a categoria de vegetação. É o equivalente a usar o VH, só que eu não preciso selecionar o elemento e dar o VH no teclado. Eu posso ir lá no visibilidade barra gráficos e desmarcar aquela categoria. Eu também poderia estar trazendo essa categoria de volta, indo lá e habilitando ela. Então, ela é uma via de duas mãos, né? É interessante também. Pronto, cotei aqui todo o meu terreno. Vou até aproveitar para puxar aqui as minhas cotas mais para fora, já que eu não estou mais com as minhas plantas aqui fora. E agora eu vou voltar lá para a minha planta de piso do térreo acabado para inserir uma simbologia, a simbologia do norte verdadeiro. Para tanto, eu venho aqui em anotar e eu vou procurar aqui em símbolos pelo símbolo do norte verdadeiro, que é essa setazinha que a gente está vendo aqui, ó. Aí eu posso colocar ela aqui só para fazer uma representação, né, de onde está a posição do meu norte. E aí eu poderia estar ajustando essa posição, rotacionando esse símbolo. É só clicar nele. A gente vem aqui na guia modificar, onde tem o comando de rotacionar, o atalho é RO. E aí eu posso rotacionar aqui um ângulo, né, que eu posso determinar. Eu posso tanto estar determinando aqui em cima, ó, aqui no ângulo. Poderia colocar, por exemplo, aqui 37, né? Aí ele roda no sentido anti-horário. Se eu colocar negativo, ele roda no sentido horário. E aí eu poderia estar ajustando aqui a posição desse meu norte verdadeiro, ok? Então, com isso a gente insere essa simbologia que ela é obrigatória em todos os projetos. Estamos com duas plantas de pisos prontas agora, a planta de piso do térreo e a planta de piso do reservatório. Mas ainda falta a planta de piso da cobertura, que vai mostrar o meu telhado com os beirais, ok? Então, para criar a planta de piso da cobertura, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar aqui em reservatório e eu vou clicar com o botão direito e duplicar a vista. Só duplicar, não precisa duplicar com detalhamento, porque duplicar com detalhamento eu vou estar copiando também as cotas, os identificadores e não vou aproveitar esses identificadores. E eu poderia duplicar como dependente, na qual as duas vistas elas estariam atualizando automaticamente as anotações. Também não é o meu objetivo, então eu vou simplesmente duplicar. Essa nova vista eu vou renomear ela e vou colocar aqui agora só cobertura. Opa, vamos colocar tudo em caixa grande, né, para manter o padrão, cobertura. E aí agora, na vista de cobertura, eu vou trazer de volta o meu telhado, que estava desaparecido, né? Então eu vou clicar aqui na minha lanterninha, eu vou selecionar aqui um dos meus telhados. No caso, eu vou tentar pegar aqui pelas linhas de contorno. Se eu não estiver conseguindo pegar, ó, a gente muda aqui para selecionar pelas arestas. E aí eu vou conseguir clicar aqui na vidraça. E aí eu posso desocultar a categoria, que eu vou estar desocultando todos os meus telhados. As plantinhas eu vou continuar deixando ocultadas. Desabilito a lanterna. E aí o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou inserir o meu símbolo de inclinação. O Revit, ele tem um símbolo de inclinação próprio. Só que eu não gosto de utilizar muito ele, porque ele não tem a representação assim gráfica adequada, né? Então eu carreguei aqui uma família de simbologia para essa inclinação que vai facilitar a nossa vida. Você vai vir aqui em símbolo na guia de anotar e você vai selecionar agora a família de inclinação com caimento. E aí você vai colocar duas dessas setas, né? Uma para cá, vou dar o espaço para rotacionar, uma para cima, né? E outra para baixo. Ah, Lucas, mas a porcentagem não está igual à do telhado. Realmente, a gente fez na aula passada, era 30%. Então eu vou clicar na minha seta, e onde tem aqui nas propriedades o valor, a gente muda manualmente. É assim, acaba que a gente tem que inserir informações manuais, o que não é muito o objetivo do BIM, do Revit e tal, mas em função do tipo de representação que a inclinação de ponto do Revit tem, que no caso seria o comando que eu teria que estar utilizando para representar a inclinação, eu optei por trabalhar com essa simbologia. E para mim tem dado bons resultados. A gente tem que ter um pouco de atenção, mas funciona. Feito isso, eu vou inserir de novo aqui as minhas cotas, né? Então eu vou dar o DI, ou então eu vou lá na guia de anotar e clico aqui em cota alinhada e vou pegar aqui as minhas arestas externas para poder cotar aqui as dimensões, né, desse meu telhado. Tentar pegar aqui pelos meus pontos externos, ó, o mais externo possível, para pegar aqui as dimensões desse meu telhado. Aqui agora vou tentar fazer primeiro de cima para baixo, talvez aqui, ó, pegando aqui pelas linhas até o eixo. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o eixo. Pegando aqui por baixo. E aqui agora. Aí eu clico aqui essa linha. E aqui agora essa parte daqui. E aí eu tenho que ter agora só nesse aqui eu tenho que ter uma completa.
No caso, pegando aqui e pegando aqui, eu vou ter aqui uma cota completa. E pegando daqui para cá, eu vou ter também uma cota completa. Então, aqui agora eu cotei a minha planta de piso da cobertura. Então, eu estou com reservatório, cobertura e térreo pronto. Com isso, ficam faltando duas plantas de piso para a gente concluir. Uma vai ser a legenda com o nome dos meus ambientes e a última vai ser uma planta de layout para mostrar o meu mobiliário. Ah, mas Lucas, lá no Terra Acabado já não está mostrando o layout? Realmente, mas só que nessa vista, na verdade, não era para estar mostrando esse mobiliário todo. Essa vista era para estar mostrando só as peças hidrossanitárias, ou seja, vaso sanitário, pia da cozinha, o tanque, que são necessários para a execução, projeto executivo, né? Depois entrar a parte de instalações. Para colocar o mobiliário, a gente tem uma planta específica, que é a planta de layout, que eu vou criar daqui a pouco. Então, como é que eu vou criar primeiro, então, essa planta de layout, né? Eu acho que ela vai ser mais rapidinha. Eu vou aproveitar o TR acabado e vou clicar com o botão direito e duplicar a vista, só que sem detalhamento também. Eu vou só duplicar. Esse térreo acabado eu vou renomear ele e vou chamar de térreo layout. De novo, caixa grande. Enter. Beleza. Agora eu vou identificar todos os meus ambientes, só que dessa vez eu vou identificar só com um nome. Eu não vou mais colocar aquelas referências de acabamento, não. E aí eu vou vir aqui em identificar todos, porque os meus ambientes já estão inseridos, ó. A gente já inseriu eles, então não precisa inserir ambiente de novo, não é para inserir ambiente de novo. Se você vier aqui em arquitetura e for ambiente, você vai sobrepor, você vai colocar dois ambientes no mesmo lugar, não pode fazer isso. Isso gera uma confusão danada no Revit. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou lá em anotar e eu vou identificar todos. E aí eu vou selecionar aqui ambiente. Só que eu vou pegar o identificador que é só que eu vou pegar esse aqui em corte, que na verdade o em corte é só o nome. Aí eu estou aproveitando, né, para poder colocar também na planta de layout. Mas eu quero só o nome do ambiente. Então aqui agora eu dou um aplicar e dou OK. Então o que foi que ele fez? Ele inseriu só os nomes dos meus ambientes. E aí eu estou agora com a minha planta de layout já pronta, nomes e os meus mobiliários, ok? Eu poderia até inclusive mudar aqui talvez para cores consistentes, para deixar assim um pouquinho mais visível, né, com as cores dos meus materiais. Mas isso não é obrigatório. Feito isso, eu vou criar agora a minha planta de legenda. A planta de legenda, eu vou aproveitar de novo aqui o meu térreo acabado. Vou clicar... antes disso, inclusive, eu vou voltar lá para o meu térreo acabado e vou dar um VH em todos os meus mobiliários. Porque essa planta não é para enxergar mobiliário, a gente já está com a planta de layout. Então, eu vou clicar aqui no meu mobiliário, pode ser qualquer um deles, e vou dar o VH. E aí eu sumo com todos os meus mobiliários, ou seja, todos os elementos que estão na categoria mobiliário vão desaparecer desse meu projeto, e aí eu fiquei só com as minhas peças hidrossanitárias, que são, no caso, o vaso, a pia, o tanque, né? Perceba que quando eu clico nelas, eu tenho aqui, ó, peças hidrossanitárias, então elas são de uma categoria diferente do mobiliário, que foram todas as outras peças, por isso que elas não sumiram. Olha só, aconteceu uma coisa interessante aqui nesse meu projeto. Algumas das minhas cotas sumiram porque eu ocultei o meu mobiliário. Ah, Lucas, mas você não tinha selecionado as paredes? Pois é, eu acho que na hora de clicar, pode ser que eu tenha clicado nas faces do mobiliário. E aí, como o mobiliário desaparece, aquela cota ela some também, porque ela vai junto com o elemento ao qual ela está referenciando. Então, isso já fica até como aviso. Eu deveria ter ocultado os meus mobiliários antes de fazer as cotas, que aí não teria acontecido esse erro. Mas não se preocupe, eu vou refazer essas três cotas, que no caso, provavelmente eu selecionei elementos dos mobiliários. Eu vou refazer essas três cotas, mas eu vou cortar o vídeo para você não precisar ver isso de novo, ok? Cotas refeitas. Peço mais uma vez desculpas, porque realmente foi um equívoco meu. Eu deveria ter ocultado os mobiliários antes de fazer as cotas, mas fica aí como um lembrete para que você não cometa esse erro no futuro. Sempre oculte os mobiliários antes para não correr esse mesmo risco. Até bom que fica aí como um erro possível para você se antenar nos seus projetos. E agora eu vou criar a minha planta de legenda, identificando os meus ambientes. Para isso, novamente, eu vou pegar aqui o meu terra acabado, vou duplicar a vista, sem detalhamento. E aqui agora, essa vista que eu tenho aqui, eu vou inserir a minha legenda. Para inserir a legenda, eu venho aqui na guia anotar, e eu vou entrar aqui onde tem na caixa preenchimento de cores, eu vou pegar a legenda de preenchimento de cores. Quando eu selecionar a legenda de preenchimento de cores, vai trazer aqui essa legenda, onde eu vou clicar aqui num ponto qualquer. E aí ele vai me perguntar qual é o tipo de espaço que você quer classificar com cores. Eu quero classificar os ambientes, que foi o que eu inseri agora nessa aula, ambientes. Então eu deixo ambientes aqui na primeira linha.
qual o esquema de cores que você quer usar, ou seja, qual é a regra que você quer utilizar para colorir o seu projeto. No caso, eu quero utilizar os nomes. E aí o Revit vai fazer o seguinte, para cada nome dos meus ambientes, ele vai criar uma cor. E aí eu crio rapidamente aqui uma legenda, identificando todos os meus ambientes. Ou seja, ele vai pegar aquele nome que a gente colocou e vai dar uma cor diferente para cada ambiente. Poxa, Lucas, eu acho que alguma cor ficou muito parecida com a outra. Como é que a gente muda? Você vai clicar aqui na legenda e você vai clicar aqui em editar esquema. E aí, onde tem editar esquema, você pode chegar aqui na cor que foi adotada e você mesmo pode mudar. Tipo, ó, eu não gostei desse verde, está muito parecido com esse azul, vou pegar uma cor mais forte, vou pegar aqui um vermelho, que ninguém não usou vermelho em nenhum momento, então muda aqui, tá vendo? Aí a gente pode também fazer isso manualmente, mas normalmente a lógica que o Revit utiliza, ela funciona muito bem, a gente não precisa estar tendo esse retrabalho, certo? E fácil assim, eu criei a minha vista de legenda. Eu vou apenas renomear ela aqui para não ficar com esse nome esquisito. Eu vou colocar aqui térreo legenda e dou um Enter. Pronto, feito isso, eu finalizei todas as minhas plantas de piso desse projeto. Agora eu vou organizar as fachadas no meu projeto. As fachadas elas vão ser as minhas elevações, que eu já tenho elas aqui criadas, leste, norte, oeste e sul. Só que eu preciso colocar anotações e preciso fazer alguns pequenos ajustes, ok? Então vamos começar aqui com a fachada leste, que é a primeira que está aqui na minha lista, certo? Lembrando de ir fechando as outras vistas para a gente não ir pesando o processamento do Revit, ó. Certo. Na fachada leste, o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui, ó. Se o seu já não tiver assim, você vai mudar para cores consistentes e o nível de detalhe eu vou colocar nível de detalhe alto, para a gente poder enxergar bem os nossos elementos, ok? Eu vou dar aqui um VH no meu nível, porque eu não quero enxergar níveis na fachada. Eu vou deixar para enxergar os níveis nos cortes. Então aqui eu dou um VH, já dá uma limpada na minha vista, e eu vou ajustar a minha região de corte, para eu não enxergar tanto assim essa parte aqui do meu terreno, certo? Eu quero apertar mais essa minha vista. Como é que eu faço isso? Você vai clicar aqui embaixo. Um dos botões é o botão de recortar a vista, e o outro, que você vai habilitar, e o outro botão é o botão de exibir região de recorte. Quando você clica em exibir região de recorte, vai aparecer essa caixinha, e quando você clica em recortar a vista, significa que essa caixinha está recortando a sua vista. Então, se eu desabilito o recortar, a caixinha fica lá, mas ela não corta nada. E aí eu preciso ter ela habilitada e eu preciso enxergar ela para poder editar a região visível do meu projeto. Então, clicando aqui agora na caixa, eu posso editar as dimensões dela, ó, e aí com isso eu posso condensar mais esse meu desenho, de forma a mostrar somente a informação que eu preciso enxergar nessa vista. Depois que eu tiver feito esse ajuste, eu posso sumir com a caixa, mas mantendo a região de recorte ligada. Ou seja, eu não estou mais enxergando a delimitação, mas eu continuo recortando, certo? Esse é o primeiro ajuste. Aqui agora eu vou inserir o meu identificador de material da fachada, para reconhecer essa pintura que foi aplicada aqui nessa fachada leste, certo? Para tanto, eu vou entrar aqui na guia anotar e vou utilizar o comando de identificador de material. E aí, quando eu aproximo daqui da minha pintura, perceba que ele identifica o material que foi aplicado, no caso, aquela pintura que a gente aplicou na aula passada, nessa parede. E aí eu posso dar um clique, posso puxar aqui para a região externa, posso puxar até assim horizontalmente também, ou então puxar aqui um pouquinho mais para cima do meu telhado, e aí depois puxar, dar mais 2 cliques para poder fazer toda a extensão da minha linha. Eu posso também clicar depois, apertar ESC algumas vezes, clico aqui nesse meu identificador e eu posso abaixar ele para poder alinhar aqui com a minha linha da parede. Ó, perceba que ele tem aqui um snap. Ou da maneira como você achar que fica melhor, né? Também posso puxar mais para cá, ó, se eu achar que a linha ficou muito comprida. Então tem como a gente ir fazendo esse ajuste. É importante ressaltar também que a gente escolheu a pintura marfim porque ela é uma pintura que remete aos tons naturais da natureza, né? Isso puxa um pouco da biofilia e elementos do solo que dão um tom mais suave para a construção. Então por isso que nós escolhemos essa cor. Certo? Feito então a identificação da pintura, só falta a gente fazer a identificação do telhado. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui identificar por categoria e vou aproximar o meu mouse aqui, ó, do telhado de cerâmica, que aí ele vai mostrar esse telhado, esse nomezinho que está aí. Aí eu dou um clique, que aí ele vai fazer a identificação aqui do meu telhado de cerâmica. Eu posso inclusive puxar um pouco aqui mais para fora, para ele não ficar assim tão por cima. E aí eu posso vir aqui, ó, como a extremidade não ficou no telhado exatamente, a gente pode vir aqui e mudar para a extremidade livre. Muda aqui para a extremidade livre e aí puxa aqui para a direção do telhado, que aí você indica
perfeitamente que o telhado ele se refere a essa telha, né? E aí, no caso, qual é o tipo de telhado, qual é o tipo de material que você está usando naquele telhado, certo? Feito isso, então eu finalizei aqui a minha fachada leste. Vamos para a fachada norte. O processo é praticamente o mesmo, né? Vamos dar um VH aqui nos níveis. Depois eu vou ajustar aqui as cores consistentes e o meu nível de detalhe para o alto. Percebi agora aqui que o tanque está voando um pouquinho, né? Deve ser algum erro na família, provavelmente, porque a elevação está zero. Mas a gente pode ajustar isso, ó, para não ficar esquisito no projeto. A gente seleciona o tanque com o comando de mover, eu puxo ele para baixo, até ele alinhar aqui com o meu piso. Aí ele vai ficar com elevação negativa de 5 centímetros. E aí ele fica certinho. Ah, pode ser porque eu coloquei ele no terra acabado, realmente, ó. Foi isso, galera. Peço perdão, foi erro meu, ó. Não é erro da família, não, ó. Eu tinha que ter colocado ele no terra e osso, porque realmente na área externa eu não coloquei nenhum tipo de revestimento, ficou na laje, então eu tinha que ter colocado ele no terra e osso. Foi por isso. Então, beleza, tá certinho aqui então. Ok, vamos fazer agora algumas identificações aqui. A primeira identificação é que eu quero colocar que aqui é minha área de serviço. Só que como eu não coloquei o ambiente, então eu vou ter que inserir manualmente essa informação. E aí, para tanto, eu vou vir aqui e colocar um texto. Esse texto, eu vou utilizar o texto de 1.5 milímetros Arial, e aí eu vou clicar aqui, onde tem a minha área de serviço, e vou digitar a.serve, que aí eu consigo inserir aqui um texto de área de serviço, aperto ESC algumas vezes, e eu posso estar até elevando e ajustando aqui com a posição das setas o local desse texto. Isso aqui é só para identificar que aqui é esse ambiente, entendeu? Quem olhar a planta da fachada vai saber que aqui se refere à minha área de serviço. Então, por isso eu estou colocando essa informação de texto aí. Agora eu vou fazer a identificação dos meus materiais. Então, eu venho lá em identificador de material, clico aqui na minha pintura marfim e puxo aqui para fora. Dou mais 2 cliques e aí ele solta aqui fazendo a identificação da minha pintura. Vou fazer também a identificação do meu telhado, vou lá identificar por categoria, clico aqui no telhado da cerâmica, né? Tem que ser o da cerâmica porque ele que foi programado com a informação. Então clica aqui, pega aqui a horizontal e dá mais 2 cliques. Estou aqui com o meu telhado em cerâmica e vou fazer também a identificação da minha janela. Ó. Então vou aqui identificar por categoria, clico na minha janela, puxo aqui horizontalmente e jogo para cá com mais 2 cliques. Janela de correr 1 por 1. Eu posso até fazer o seguinte, ó. Eu posso vir aqui, ó, botar a extremidade livre na chamada de detalhe e puxar para outra janela, porque aí já fica como se fosse uma referência para as duas janelas, afinal as duas são iguais, né? E aí eu fico com essa identificação de que são as duas janelas, janela de correr 1 por 1. Então já estou com essa visualização aí também na minha fachada norte. Vamos agora para a fachada oeste. Vou dar de novo aqui um VH. O bom de repetir essas atividades, ó, mesma coisa aqui, ó, terra e osso. O bom de repetir essas atividades é que a gente pode aprender a aplicar a mesma coisa várias vezes, isso ajuda a fixar. Então, dei de novo um VH aqui na vegetação, para não ficar na frente. Vou fazer um pequeno ajuste aqui na minha visualização, e aí para isso eu vou habilitar aqui a região de recorte visível e o recortar. Vou trazer essas caixas aqui para mais perto. Fiz o ajuste, desmarca aqui para sumir com a caixa, e aí fica só com o recortar vista habilitado. Vou inserir aqui o meu texto da área de serviço, 1.5, área ponto de serviço, clica fora, está aí a minha área de serviço selecionada, e vou agora reconhecer os meus materiais e o meu telhado. Venho aqui identificar por material, clico aqui na pintura, puxo aqui para a direita, mais um clique, venho aqui agora em anotar e vou identificar o meu telhado, pegando sempre o telhado de cerâmica, né? Vou dar logo 2 cliques aqui. Pronto, meu telhado de cerâmica está identificado. Vou pegar aqui agora a minha porta, no caso são 2 portas, né, que eu vou identificar aqui. Vou pegar primeiro essa, que é a minha porta de entrada. Vou pegar aqui a porta de alumínio, 2 cliques, e vou pegar também 2 janelas, ó. Vou pegar essa e pegar essa basculante aqui também, que ficou bem perto, né? Essa aqui, então vou subir um pouquinho, para não ficar assim tão próximo. Vou ajustar de novo aqui. Pronto, aí. Ficou um pouquinho torto, né? Vamos fazer perfeito. Estamos aqui para fazer perfeito. Então pronto, aí ó. Porta, telhado, pintura, todos os elementos praticamente que eu tenho aqui nessa fachada estão sendo identificados, todos do mesmo lado, praticamente tudo alinhado, e aqui na minha fachada oeste. Lembrar de colocar também cores consistentes e o nível de detalhe
alto. Feito isso, eu finalizei, então, todas as minhas fachadas e todas as minhas plantas de piso. Mas me diz aí, eu quero ouvir de você. O que é que você está achando até agora? Você acha que está dando muito trabalho? Você acha que realmente perde tanto tempo? A anotação no Revit é assim tão difícil? Deixa aí no comentário, coloca o que é que você pensa. Eu particularmente acho que é uma questão de costume, é uma questão de trabalhabilidade para a gente pegar o manha, o jeito da coisa e principalmente ter um template bem configurado. Se você tem um bom template, você percebe que você consegue ser muito mais produtivo, ok? Então, mas mesmo assim, eu quero ouvir sua opinião. Deixa aí o comentário e não esquece de se inscrever no canal, viu? Que nas próximas semanas vai ter mais notícias. Vamos trabalhar também com criação de template nas aulas que vem, então não perca. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou entrar no térreo acabado para poder criar os meus cortes. Eu vou entrar aqui em térreo acabado e vou criar o meu corte. Para criar o corte, a gente vem aqui na guia Vista e aí a gente tem aqui a opção de corte. Você também pode acessar ele rapidamente aqui em cima, onde tem corte, tá vendo? Clicando em corte, a criação do corte é muito simples. E é aqui que muita gente gosta, né, do Revit. É aqui que a paixão do Revit vem logo de cara, né? Que você, com poucos cliques, você cria um corte super elaborado no seu projeto. Eu vou criar dois cortes, um horizontal e um vertical. O meu corte horizontal ele vai passar aqui, ó, pela cozinha, pegando ali a minha sala de jantar. Eu vou de um lado a outro, ó. Vou aproximar essa minha bolinha, pegando aqui na bolinha. Para criar o corte são só dois cliques. Você vai clicar de um lado, clicar do outro. Pronto, é só isso. Depois que a gente cria o nosso corte, eu posso ajustar a posição dele, ó, clicando nessas bolinhas e arrastando. Para tanto, eu preciso selecionar o corte. E aí, como é que a gente seleciona? A gente sempre seleciona ele pela cauda, que é essa linha tracejada que a gente está vendo aqui. Ó. A gente nunca seleciona pela cabeça. Ó. Perceba que quando eu clico na cabeça, ou nessa cauda aqui A cauda do fundo até funciona, ó. Eu achava que não funcionava. Mas pela cabeça a gente não consegue. A gente sempre tem que ir ou pelo tracejado, ou por essa cauda que tem aqui no final, ok? Nunca pela cabeça. Feito isso, o que está acontecendo? Como é que funciona o corte no Revit, né? Para quem nunca criou um corte no Revit. Eu vou enxergar nesse corte tudo o que estiver passando por essa linha tracejada até o limite dessa caixa aqui. Ou seja, nesse momento eu estou enxergando toda essa região. Mas se eu chego aqui, por exemplo, nessa caixa e puxo para cá, eu não estou mais enxergando no meu corte o tanque. Eu não estou mais enxergando no corte a porta da cozinha. Entendeu? Agora, se eu chego e faço assim, eu já não estou mais enxergando essas portas de acesso aos quartos. Então, eu estou enxergando só o que está dentro dessa caixinha aqui. Então, eu posso sempre trabalhar aqui ó, com o meu corte para poder pegar a região que eu quero do meu projeto dentro dos meus limites, para a gente pegar só o necessário, ok? Então, é muito importante conhecer essas funcionalidades para que o seu corte fique certinho. E uma coisa que eu gosto muito de fazer também, ó, é clicar aqui na minha linha do corte e clicar nesse raio que tem aqui no meio, porque aí eu posso tirar essa linha do corte de dentro da minha planta, para não deixar nada poluído, ó. Aí eu deixo aqui uma vista mais clean desse meu desenho. Mesma coisa, vamos fazer agora o corte vertical. O meu corte vertical, eu vou pegar aqui a região do banheiro, eu acho que é uma região que tem mais informação, então eu vou aproveitar esse plano. Vou pegar daqui para cá. Poxa, Lucas, mas eu não queria que esse corte ficasse olhando para a direita, eu queria que olhasse para a esquerda para poder pegar o basculante. Como é que eu faço? Ó? Depois que eu já criei o corte, eu posso clicar na linha tracejada dele e clicar nessas linhas daqui, ó, tipo a porta e a janela. Só que a diferença é que se eu apertar espaço no teclado, não funciona. Então eu tenho que clicar nessas duas linhas para poder inverter o lado de vista do meu corte. Aqui agora eu posso diminuir aqui a minha visibilidade, ó, para trazer só para as informações do projeto e enxergar só o que eu preciso ver. Certo? Ótimo. Criei os meus cortes. Como é que eu faço agora para editar eles? Eles ficam aqui no meu navegador de projeto dentro da caixinha de cortes. É só expandir, que aí eu tenho aqui o corte 1, que foi o horizontal, o primeiro que eu fiz, e o corte 2, que é o vertical. Vamos abrir primeiro o corte 1, clicando duas vezes nele. Aqui agora nós temos algumas coisas para arrumar, né? A primeira coisa que eu vou arrumar é a posição aqui dessa altura da caixa. Eu vou baixar aqui para poder deixar mais rente com o meu projeto. Os meus níveis, eu preciso tirar eles também de dentro da minha planta, para eles não ficarem aqui poluindo a minha vista. Então eu vou clicar aqui na cauda do nível, e aí eu vou selecionar essa bolinha branca e puxar ela para fora. Só que acontece o seguinte, quando eu passo a região da caixa de corte, o nível ele não acompanha mais a bolinha branca. Então não adianta eu continuar puxando. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar e clicar agora na bolinha azul, para conseguir puxar o meu nível mais para fora ainda daquela região da caixa de corte, ok?
Então eu vou puxar aqui o mais externo possível para poder ficar aqui com esses meus níveis. Como eu tenho aqui TR osso e TR acabado, a gente tem que fazer de novo aquele jogo, ó, de quebrar o nível para não ficar a sobreposição dos textos. Certinho? Pronto. Eu posso também sumir com essa caixa de corte, do mesmo jeito que eu sumi lá na elevação, nas fachadas, é só clicar aqui para não ficar aquela caixinha aparecendo. Eu posso sumir também aqui com os meus blocos de vegetação e posso sumir também com o meu mobiliário, que não precisa estar aparecendo nos cortes. Eu só preciso enxergar também as peças hidrossanitárias. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou identificar os meus ambientes dentro dessa vista. Para identificar os ambientes, eu vou vir lá na guia anotar e vou clicar em identificar todos. E aí eu vou fazer o mesmo lance que eu fiz lá na vista de layout, né? Eu vou clicar aqui em identificar ambiente e vou mudar para o identificador em corte. E aí feito isso, eu vou aplicar e dou um OK. Ele vai colocar aqui a identificação dos meus ambientes, só que, por padrão, a gente sempre coloca esse nome mais colado com o chão, né? Rente ao chão. Então, eu vou selecionar os dois identificadores, é só clicar no nome mesmo, na cozinha e na sala de jantar com o Ctrl, e depois eu movo para o chão, ó. Trago eles aqui para o chão, para eles ficarem rentes com o meu piso. Eu vou aproveitar também, ó, e mudo o nível de detalhe para médio, que aí a gente já vai enxergar melhor aqui os nossos acabamentos e revestimentos. Já vai dar um outro tom, uma outra cara para o nosso projeto. Aqui também esse corte, ó. Vamos tirar essa linha aqui do meio para não poluir. Vou até puxar mais essa linha aqui também para um pouquinho mais para cima. São os detalhes que ajudam. O reservatório, ó, vou até puxar ele também aqui para baixo, para ele ficar aqui no ambiente do reservatório. Vou inserir agora as minhas elevações. Aqui em elevação de ponta eu vou mudar para elevação de corte. E aí eu vou aproximar aqui dos meus pisos, né? No caso aqui o piso do reservatório. Vou aproximar aqui do piso da cozinha, que é aqui o nível 14. E vou aproximar aqui também da sala de jantar, que é o meu 15. Tomar cuidado para não pegar aqui a linha do nível do térreo. Se você não quiser o risco de deixar a linha do térreo aqui sobrepondo o seu desenho, para também não poluir, você pode pegar aqui essa bolinha azul, ó, e puxar para cá. Que aí não fica com a linha do térreo cruzando, quer dizer, não fica com a linha dos níveis cruzando o seu desenho. Vamos inserir também os identificadores dos forros, para poder indicar que aqui nós temos forros, né? E aí, para tanto, eu vou vir aqui em identificar todos novamente, e eu vou selecionar aqui o forro, e aí vou dar um OK, e aí ele coloca os meus identificadores, só que ele vai colocar para todos os forros, né? Então eu vou ter que deletar alguns desses identificadores para não ficar informação em excesso. Ele vai colocar para todos os forros do projeto, mesmo os que não estão aparecendo na vista, e a gente faz uma pequena limpeza. Os que ficam aqui já estão valendo. E, por fim, as minhas cortas verticais, né, que é o que está faltando aqui nesse corte, para fazer o levante aqui das minhas alturas. E aí eu vou pegar aqui por dentro primeiro da sala de jantar, até aqui o fundo do corte, ou do meu forro, e pegar aqui até mais ou menos o meu telhado. Aí eu clico, vou fazer a mesma coisa aqui também na cozinha, até o forro. Pego aqui a... Opa, acabei pegando o nível, ó. Pega aqui a laje. Se eu estiver tendo dificuldade, eu aperto Tab, ó, e aí eu consigo pegar aqui as faces da minha laje, depois eu levo também até lá o meu telhado, e aí eu solto. Vou fazer uma cota contínua também para não ter a questão do cálculo, né? A pessoa não precisar ficar calculando qual é a elevação. Vou botar aqui um pouquinho mais perto uma da outra. Se as informações começarem a ficar sobrepostas, ó, eu vou ajustando. Eu vou ajustando para não ficar nada por cima de nada aqui. Vou colocar aqui também por fora a elevação do meu beiral, ó, pegando aqui por baixo, a elevação aqui do meu beiral, para ficar aí registrado. E aqui também a mesma coisa, ó. Vou pegar aqui, ó, até a parte da cobertura para ficar a cota acumulada, né? Pronto. Finalizei aqui as minhas cotas verticais no meu corte e agora eu vou fazer o corte 2, que na verdade é uma repetição de tudo isso que eu acabei de fazer. Então, vou até acelerar um pouco esse vídeo para a gente ganhar tempo, ok?
Aqui agora nas cotas, ó, desacelerei, voltei ao normal só para poder explicar, né, que aqui a gente tem que pegar a posição da esquadria, né, porque estamos na fachada, então a gente tem que pegar esse pontinho. E aqui perceba que eu consigo pegar esse pontinho de contato aqui, ó, entre a meu madeiramento e a parede, eu consigo criar essa cota. Posso também pegar aqui, podia ter pegado até por fora, né? Vou refazer aqui, ó. Pegar a referência externa. Como é que eu mudei a referência, ó? É só pegar, e ao invés de pegar esse pontinho de fora, a gente pega o pontinho de dentro, que aí a gente muda a referência, tá vendo? Posso mudar aqui para o piso acabado, eu posso mudar aqui para o piso no osso. Aí eu pego essa referência externa. Vou dar aqui um DI agora para pegar a cota acumulada, aqui completa, ó. Vou pegar aqui por dentro a altura do forro, e aí aqui eu vou pegar até aqui, talvez, para pegar a altura do meu telhado, a cota completa, até aqui. Ver se não para não sobrepor também aqui a minha elevação do piso. Vou pegar aqui agora o forro do gesso também aqui, até a minha cumeira lá. Pronto. Tentar colocar aqui, ó. Não sobrepor nada. Vou colocar também uma cota acumulada até a cumieira. Tentar, tô me esforçando para não sobrepor nada, porque realmente começa a ficar um pouquinho poluído, né? Deixar, deixar aqui mesmo. Pronto. E aqui agora, né? Só essa parte para finalizar. Pegar aqui até o forro, a laje e esse ponto. Pegar aqui solta. O meu reservatório eu vou jogar um pouquinho aqui para a esquerda. E pegar aqui uma cota acumulada para a gente encerrar a edição desse corte. Quer dizer, ainda fica faltando também aqui e aqui. Ainda fica faltando também, na verdade, ó, mudar aqui. Aqui no forro de gesso eu vou jogar um pouquinho para a esquerda. E o nome da cozinha eu vou jogar também aqui um pouquinho para a direita. Para não sobrepor nada. E aqui eu vou mudar o nível de detalhe para médio. Pronto, finalizei esse corte. Realmente, em alguns casos, às vezes fica um pouco poluído, mas não tem problema. O importante é ter as informações, né? E com isso, a gente finalizou os nossos cortes, finalizamos as nossas fachadas, finalizamos as nossas folhas de piso. Então, eu tenho condição agora de começar a fazer as nossas folhas de impressão, ó, finalmente. Eu vou fazer 5 folhas de impressão. Uma delas vai conter as plantas de piso todas do térreo, outra vai ter todas as plantas de piso da cobertura. Eu vou ter depois uma terceira folha para ter todos os meus cortes, uma quarta folha contendo todas as minhas fachadas e uma quinta folha contendo todos os meus quantitativos, certo? Então vamos começar a criar essas folhas agora. Eu vou primeiro vir aqui em reservatório e vou clicar nesse botãozinho para fechar todas as outras janelas. Esse é um jeito rápido para a gente fechar as janelas do Revit sem precisar ficar clicando em tudo, ok? Aqui, inclusive, ó, no reservatório, a gente pode também fazer isso, para melhorar aqui a visibilidade. Ó. Não é obrigatório estar fazendo isso, né? É só uma forma de a gente melhorar a visibilidade do nosso projeto, mas eu super recomendo que se faça. Como é que eu vou criar as folhas, né? Eu vou lá na guia Vista. Dentro de Vista, aqui do quadro Composição da Folha, a gente tem aqui Nova Folha. Ao clicar nesse botão, a gente automaticamente já cria uma nova folha. E aí eu vou selecionar primeiro a folha A1, que é a folha que eu vou utilizar para colocar as minhas plantas de piso do térreo. Selecionando a folha 1, eu vou dar OK. E aí eu vou carregar aqui já uma família de folha que já foi pré-configurada por nós aqui da Neurobin. Inclusive, Nodes é o nome da nossa empresa, Neurobin é o nosso canal no YouTube, né? São 2 nomes que a gente utiliza, mas não se confundam. E aí a gente já criou no nosso curso de Revit, que a gente está disponibilizando inclusive na descrição, a gente mostra como criar essa folha, então nós estamos utilizando esse padrão aqui, ok? Bom, uma vez que eu tenho então a folha, eu vou começar a jogar as minhas vistas aqui dentro e organizar para que todas fiquem bem arrumadinhas, bonitinho. A primeira que eu vou puxar então é o meu térreo acabado. Eu puxo o térreo acabado e eu posiciono dentro daqui da minha folha. Porém, a primeira coisa que me chama a atenção é o quê? Está muito ampla, tem muita informação, né? Não é nem muita informação, mas está muito grande, né, a minha visualização. Por quê? Porque eu estou enxergando essas elevações aqui. Eu não preciso enxergar essas elevações. Então, como é que eu faço para ajustar? A gente vai fazer o seguinte, eu vou ir lá na planta de piso do térreo acabado e eu vou fazer o seguinte ajuste. Eu vou habilitar aqui a região de recorte e o recortar a vista. Quer dizer, eu já estava até habilitado, inclusive, né? E vou puxar para cá, para os limites do meu projeto.
para sumir com essas elevações. É a mesma coisa que a gente fez no corte e fez nas fachadas, ok? Depois é só sumir com a região de recorte. E aí, quando eu voltar para a minha folha, ó, como já ficou bem mais enxuto, né? O nosso projeto, muito melhor. Poxa, Lucas, mas aqui ficou ruim. Tinha que estar ajustado aqui com a minha vista. Então, ó, uma dica para você, ó. Deleta. Ao invés de você ajustar, deleta e puxa de novo, ó. Que aí ele já vem ajustado. Aí você não precisa reajustar, tá vendo? E aí essa posição aqui dessa linha de chamada com o nome do piso. Então eu estou aqui já com o meu térreo acabado, identificando todos os meus ambientes, elevações, cotas, tudo bonitinho. Vou colocar agora aqui também a planta de térreo do layout, que eu vou ter que fazer também o mesmo ajuste. Então agora eu vou acelerar um pouco o vídeo para a gente otimizar mais essa parte, mas é a mesma coisa que eu fiz agora. Vou puxar também o térreo legenda. Vou fazer de novo o ajuste. Aqui eu estou tendo um pouco de dificuldade para posicionar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essas duas vistas, vou jogá-las mais para cima, para eu ganhar mais espaço. Aí aqui eu vou jogar um pouco mais para cima, ó, e aí depois eu clico só na linha de baixo, e aí movo ela. Primeiro eu clico para selecionar essa linha de baixo, e aí eu movo ela para cima depois, entendeu? Clica e depois arrasta. E aí você consegue fazer esse ajuste para caber tudo aqui dentro da folha, certo? Pronto. Coloquei as minhas 3 plantas de piso e agora está faltando só algumas informações. A primeira delas é a minha legenda para identificar os meus acabamentos. Afinal, eu só tenho códigos. Lembra que a gente só colocou números? A gente precisa da descrição. Então, eu vou chegar aqui onde tem legendas, ó, e vou puxar a minha legenda de acabamentos que ela já estava pronta. Ela já veio organizada nesse template. Vou tentar posicionar ela aqui nesse cantinho. E aí eu tenho aqui uma legenda de especificações com cada um dos meus acabamentos. Isso aqui eu já tinha feito previamente, mas você pode editar. Você pode chegar aqui, ó, clicar 2 vezes, e aí você pode selecionar esses campos, que são textos, e mudar a descrição dos acabamentos. Inclusive, você pode até inserir mais acabamentos. Por exemplo, eu posso chegar aqui, ó, dar um Enter, vai aparecer uma terceira linha, eu poderia inserir aqui um acabamento qualquer, e teria que depois fazer aqui o ajuste das posições dos meus textos, fazendo uma movimentação aqui dessas linhas, que são tudo elementos. Essa é uma forma um pouco mais braçal de trabalhar com as descrições, né, dos meus acabamentos, mas é uma forma que funciona e atende a demanda. É uma das mais rápidas também, se a gente sempre trabalha com os mesmos tipos de acabamentos. Então você já deixa a legenda de especificações toda pronta, configurada, que aí todo projeto você só faz puxar ela e fazer talvez alguns pequenos ajustes. Então, para esse projeto eu achei que foi a opção mais simples de ser utilizada. Existem outras formas de fazer isso também utilizando tabela, mas para esse curso a gente não vai tratar agora, ok? Só um detalhe, eu não quero que fique aparecendo essa legenda de acabamentos aqui embaixo, eu acho que não tem nada a ver, basta o quadro. Como é que eu faço então? Eu seleciono aqui a vista da legenda de especificações e aqui eu mudo para, ao invés de título com linha, eu ponho nenhum título, que aí ele some com o título, tá bom? E aí eu fico com a minha legenda de especificações aí bonitinho. Então agora quem olhar aqui a planta baixa sabe que no círculo onde tem 1, referencia um piso que é 50 por 50 Elizabeth na cor bege. Legal? Pronto. Feito isso, vamos colocar só mais 2 tabelinhas aqui, ó. Uma dessas tabelas também já está pronta, é a tabela de janelas, na qual eu vou ter aqui a identificação das minhas janelas. Essa tabela eu já deixei ela pré-configurada aqui com as marcas de tipo, ou seja, todas as codificações que eu utilizei aqui, ó, J1, J1 aqui é da sala, J2 é dos quartos, J3 é da cozinha e J4 é do banheiro. Eu tenho aqui todas as minhas marcas. Aqui tem a descrição dos tipos, né? Qual é a janela e quais são as dimensões. Eu tenho a altura do peitoril daquela janela, já em relação ao piso acabado, que é o certo, né? E eu tenho a quantidade de cada uma dessas janelas. Aqui eu coloquei um campo de imagem, que ele é opcional, mas ele é interessante.
Como é que eu alimento esse campo de imagem, Lucas? Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui na tabela de janela, que fica aqui no navegador de projeto, e aí onde tem aqui, por exemplo, J1, você vai clicar aqui no campo da imagem e vai clicar nesses 3 pontinhos. Eu já deixei algumas imagens de portas e janelas já carregadas para você poder utilizar. Mas se você quiser, você pode adicionar outras imagens também. Você só vir aqui em adicionar e procurar no seu computador um arquivo de imagem que o Revit recebe. No caso, a J1 é a janela de correr, então é essa janela aqui. Eu vou dar um OK. Não, eu não estou vendo nada, Lucas. Cadê a imagem? Calma. Vamos fazer para todas as janelas para a gente ver como é que vai ficar? Aqui, a J3 e J4 já é basculante, então eu vou colocar aqui a janela do basculante. Depois que eu faço isso, eu volto lá na folha, olha que legal que fica. Eu fico com a imagenzinha aqui dessa minha tabela, então, dessa minha janela. Então, a gente passa uma informação segura para o nosso cliente ou para o construtor de qual é exatamente o tipo de janela que a gente quer utilizar. E fica bem didático, ok? Vamos fazer a mesma coisa para as portas? Vamos puxar aqui as portas, tabela de porta, ó. Eu tenho aqui o tipo, nós temos a marca, né, que está identificada na planta de piso, eu tenho o tipo, madeira, alumínio, madeira, e a quantidade. Vamos colocar as imagens. Vamos entrar lá na tabela de porta. A de 60, ela é uma porta dessas aqui comum, de entrada, quer dizer, interna, né? Vamos dar OK. A de 70 de madeira, que é a dos quartos, também é igualzinha. A de 70 de alumínio é a da cozinha, então ela é esse padrão aqui de cima, ó. E por fim, a da entrada da casa, eu coloquei um padrão diferente, eu carreguei uma imagem diferente também. Depois que a gente coloca as imagens, a gente pode fechar aqui. E aí, quando volta para a tabela de portas, a gente tem essa tabela com essas ilustrações das nossas portas. Olha que legal. Isso aqui fica muito interessante para apresentar para o cliente, né? E aí, a gente tem essa composição de tabelas aqui. Então, agora, nessa minha folha, eu tenho todas as representações do meu térreo, indicando também as minhas janelas, minhas portas e os meus acabamentos internos. O que eu faria para finalizar aqui seria colocar aqui o nome do meu cliente, né? Por exemplo, casa, vamos supor João e Maria, né? Seriam os meus clientes. Aqui é o nome da nossa empresa. Aqui eu colocaria, né? Que é a plantas do térreo. Eu teria aqui o número do meu projeto. Se eu estiver trabalhando com vários projetos, é bom ir numerando. A data, que é a data de hoje, que é quando eu estou gravando esse curso, essa aula. Desenhada por Lucas. Verificada por Camila, que é minha sócia. Que eu poderia colocar uma codificação para essa folha, que é interessante porque essa codificação ela ajuda a organizar as nossas folhas aqui no navegador de projeto. Então, eu poderia, por exemplo, colocar aqui, ó, A01. Aí eu vou começar já a organizar aqui com base na codificação. E a escala está como indicado. Por quê? Por que está como indicado? Porque essa legenda ela tem uma escala de 1 para 1. E as minhas vistas têm escala de 1 para 50. Então, tem duas vistas diferentes com escalas diferentes no projeto. Então, o Revit acaba informando que é como indicado, né? O interessante seria que colocasse 1 para 50, mas como eu usei a opção de legendas, realmente acabou ficando essa pequena confusão na parte das escalas, né? Mas isso não é um problema, não. Pronto, finalizei a minha primeira folha. Vamos criar as demais folhas. Elas vão ser mais rápidas agora. Eu vou criar um A2 para criar aqui as plantas de cobertura. Então, eu vou pegar aqui o reservatório. Vamos ajustar lá o reservatório. Eu posso ajustar até por aqui mesmo, ó. É só clicar 2 vezes, que aí eu habilito aqui, ó, a região de recorte. E aí, quando eu fizer o ajuste aqui, por dentro, é só clicar 2 vezes do lado de fora que ele volta. Eu esqueci de sumir aqui com a região de recorte, só clicar 2 vezes, ó. Tira essa caixinha, deleta, puxa de novo aqui o reservatório. Estamos aí com o nosso reservatório, vamos puxar aqui agora a cobertura. Tomara que eu consiga fazer os dois caberem aqui, hein? Vamos ver. Vamos puxar aqui. Puxa aqui também. Puxa aqui. E puxa aqui. Clica para fora. Deleta, cobertura. Eu acho que vai ficar um pouquinho denso. Vamos lá, vamos ver como é que a gente pode trabalhar aqui, né? Reservatório. Eu posso clicar na vista para diminuir essa linha, ó. Posso puxar aqui mais para cá agora, ganhar um pouco mais de espaço. Ele tem tipo uma região de recorte aqui na lateral direita. Mas eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso chegar aqui, pegar esse meu corte, puxar Ctrl Z,
Posso puxar esse corte mais para cá, para ganhar um espacinho aqui, ó. Tem que economizar. Vamos economizar um espaço aqui. Eu vou puxar mais para cá também, ó, para deixar mais visível essa parte do meu corte. Vamos clicar aqui agora. E aí eu posso clicar aqui nessa linha da cobertura. Opa, do clica fora. Clica na linha aqui da cobertura, joga para cima. Clica na vista e puxa aqui para dentro. E aí, com isso, eu consegui colocar aqui a minha vista de cobertura. Eu tive que fazer uns pequenos arrumações aqui no alcance desses cortes, para não chocar com a vista do reservatório, mas deu certo. Aí eu precisaria também estar alimentando aqui, ó, no caso, plantas de cobertura, né? Que aí inclui o reservatório, inclui a cobertura também. Poderia ter que colocar o autor e depois eu colocar aqui meus nomes, né? Meu nome e o nome de Camila. Terceira folha, vamos criar aqui agora de novo um A2, que vai ser os meus cortes. Então eu vou chamar aqui, já vou até colocar aqui, ó, plantas de corte. E aí agora eu vou puxar os meus cortes. Meu corte 1, que ele já está arrumado, né? E o meu corte 2. Então aqui eu não vou ter que arrumar nada, porque já está tudo configurado bonitinho. É só inserir mesmo. Vamos inserir uma nova folha, que vai ser também uma folha 2, onde eu vou puxar agora as minhas plantas de elevação, plantas de fachada. Fachada. Pronto, ok? E aí eu vou puxar aqui a fachada leste. Está bem grande a caixa, o ideal é tentar reduzir aqui essa vista. Vou tentar pegar por aqui, ó, jogando mais para cima. Não sei se eu vou conseguir fazer caber todas aqui não, hein? Aqui a norte. Vou jogar um pouquinho mais para a esquerda, porque aqui tem tipo uma pequena caixa que acaba ocultando um pouco o nosso desenho. Aí aqui a fachada norte, oeste e a sul. Nossa, como a sul ficou grande. Eu acho que eu não ajustei a fachada sul, né? Vamos voltar lá para sul. Aqui na fachada sul realmente ficou faltando dar um VH aqui, ó, nos nossos níveis. E na verdade ficou faltando fazer tudo aqui na fachada sul. Eu não fiz nada, né? Então vamos lá, vamos finalizar a fachada sul. Não sei porque eu esqueci da fachada sul. Que esquisito, né? Enfim, vamos lá. Vamos entrar aqui então nas identificações dos meus materiais, né? Eu vou dar um VH aqui nessas plantinhas. Vou até aproveitar também para quebrar esse corte, para ele não ficar aqui em cima do meu projeto. Vou colocar aqui em anotar o identificador do material. Puxar para cá, para a direita, 2 cliques. Vou colocar aqui o identificador também da minha janela. Puxa para a direita, 2 cliques. Vou colocar o identificador do telhado. Cadê aqui meu telhado cerâmico? Tem que pegar o telhado. 2 cliques. Telhado em telha cerâmica, marrom. Pronto. Ajustei a minha elevação. Uma coisa interessante, ó. Perceba que como eu coloquei o corte já numa folha de impressão, o símbolo do corte ele fica com a referência da folha e da vista a qual ele está vinculada lá naquela folha, entendeu? Então isso aqui é alimentado automaticamente. Vamos voltar então aqui para a planta de fachada. Eu vou inserir aqui a minha fachada sul e vou inserir ela aqui, ó, nesse cantinho. Coube certinho, ó, coloquei todas as 4 fachadas dentro da mesma folha. A norte, a sul, a oeste e a leste. Certo? Perfeito. Vamos fazer o seguinte agora. Só a leste que eu vou fazer um pequeno... Só para aproximar um pouquinho mais daqui, para não ficar com nada cortado aqui desse lado direito, certo? Pronto, arrumei minhas fachadas. Minha última folha é os meus quantitativos que eu vou colocar numa folha A3. E aí, basicamente, eu já estou com as minhas tabelas prontas, porque todo template, quando a gente configura, a gente já deixa as tabelas prontas. Então, a gente não precisa estar recalculando nada. E essa é uma grande vantagem de estar utilizando o Revit, uma grande vantagem de estar utilizando o BIM, que a gente não tem esse retrabalho, né? A gente vai usar o nosso trabalho intelectual profissional para melhorar a qualidade do nosso projeto e não para ficar fazendo coisa braçal, ok? Então, o que eu vou fazer aqui, basicamente, é inserir as minhas tabelas dentro da minha folha. E aí, para isso, eu vou pegar elas todas que estão aqui, ó. Eu tenho o levantamento de material da parede, que é esse levantamento aqui. Eu tenho o levantamento de material do piso. Aí perceba que eu já tenho aqui todos os meus revestimentos.
E aí, para quem perguntou na aula passada, aquela pintura é quantificada? Aqui, ó, pintura branco. Ele não dá volume porque ela não tem espessura, né, que é o certo para pintura. Eu não quero volume em pintura, eu quero só área, né? Então eu tenho aqui a área da pintura, ó, tanto a externa, que é a marfim, quanto a interna, que é a branca. Eu fiz questão também de, nos materiais das paredes, o que é quantificado por volume, no caso chapisco, embolso e reboco, a gente quantifica por volume, eu fiz questão de colocar espessura, porque depois, quando você leva isso para o orçamento, o orçamentista ele sabe qual foi a espessura que você adotou, entendeu? E isso influencia muito, porque na composição de custo, a espessura tem, cada espessura de um revestimento tem uma composição específica. Então é sempre uma boa prática você ir colocando no nome do material a espessura se ele for quantificado por volume. Se ele for quantificado por área, aí você não precisa colocar espessura, porque o volume é irrelevante, entendeu? A mesma coisa aqui no piso, tá vendo? Eu coloquei o contrapiso, coloquei a espessura, coloquei dois tipos de contrapiso, porque um é para área seca, que é o de 3,5, e outro é para área molhada, que é de 2,5. E eu quantifiquei também, ó, o meu granito da bancada, porque como eu fiz ele com piso, aí ele acabou vindo quantificado também no material do piso, né? Então, talvez a tabela não deveria ser essa, né? Mas pelo menos eu estou tendo essa informação também. Eu tenho aqui uma tabela de forro, colocando a área do meu forro. A de janela de porta eu já inseri, então eu não vou inserir novamente. Eu tenho aqui as peças hidrossanitárias, que inclui todos os componentes que eu coloquei de hidrossanitário, né? Eu não vou quantificar mobiliário, até porque eu não vou entregar a casa mobiliada, mas eu vou entregar tanque, eu vou entregar pia sanitário. Então essas coisas estão sendo quantificadas, que são essas que estão aqui nessa lista. Eu vou colocar aqui a minha tabela de telhado também, onde eu tenho aqui uma quantitativa de caibros, ou seja, eu tenho a quantidade de caibros que eu tenho e o comprimento total, ribas e telhas. Olha que legal, eu tenho 659 telhas, ó. Imagine que precisão incrível, né, de se ter numa obra. E por fim aqui a tabela de reservatórios contendo os meus tanques, né? Então meus tanques de água de 300 litros, são dois tanques. Então eu tenho praticamente, eu acredito que 100% dos meus quantitativos aqui, né? Porque eu também estou com material de concreto da parede, né? Que seria a minha estrutura. Deixa eu ver aqui, concreto. Eu tenho o volume de concreto das paredes e tenho o volume de concreto dos meus pisos também. Aqui, ó. Então eu estou com o quantitativo total aqui da minha obra, pronto para entregar para o meu orçamento e tirar os meus custos. E com isso, sim, vamos só finalizar aqui, ó, quantitativos. Com isso, eu estou aqui agora com todas as minhas folhas de impressão e eu estou com um modelo redondo, executivo, muito bem trabalhado e muito bem anotado, né, muito bem documentado para entregar para o meu cliente. Tudo feito em BIM, tudo feito em Revit, do zero até a entrega, até a plotagem, certo? E para você que me aguentou até agora, me ouvindo aí na primeira aula, na segunda aula, meu mais sincero obrigado. E sinceramente, eu só tenho a agradecer, realmente, né? Não se esquece de curtir esse vídeo para que eu saiba que você está curtindo o nosso canal, que você está curtindo esse tipo de conteúdo. Não se esquece de se inscrever no canal também, porque semana que vem a gente vai publicar um vídeo sobre sobre a Casa Popular para pessoas com deficiência, né? Já falei isso várias vezes, mas eu vou bater nessa tecla porque vai ser muito legal. A gente está preparando um modelo muito interessante. É parecido, mas tem várias adaptações que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E ativa o sininho para você não perder esse lançamento, ok? E nas próximas semanas nós vamos trazer várias dúvidas que são super gerais, assim, comuns no mundo do Revit, né? Então não perca que com certeza em algum momento vai aparecer a sua dúvida e aí você vai assistir e vai dar aquele like show para valorizar aqui o nosso trabalho e vai ficar feliz também por ter aprendido, ok? Então, meu mais forte abraço e até semana que vem.